Tem algo errado com você. Eu sei que você sente. Ninguém precisa te dizer. Você só não sabe exatamente o que é. Mas dentro de você, alguma coisa está morrendo. E o mais assustador, você se acostumou com isso. Quantas vezes você já se pegou encarando o teto em silêncio com a alma vazia, sem saber se era tristeza, cansaço ou só o fim da fé? Você tenta disfarçar, manter o sorriso, seguir a rotina, mas por dentro, algo que antes queimava em você hoje está apenas apagado. Talvez você nem tenha notado quando começou, mas a frieza espiritual não chegou de repente. Ela foi se espalhando aos poucos, sorrateira, silenciosa. E agora você está aqui, se perguntando, será que Deus ainda está comigo? Deixa eu te contar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Você pode ir à igreja todo domingo e mesmo assim estar se afastando de Deus. Você pode cantar todas as músicas, levantar as mãos, repetir amém e ainda assim estar completamente distante. E sabe qual é o maior perigo disso? É que o seu coração já não sente mais falta da presença. Você tenta orar, mas as palavras não vêm. Abre a Bíblia, mas parece que os versículos não falam mais com você. As mensagens que antes te faziam chorar, agora te deixam indiferente. Você tenta se convencer de que é só uma fase, mas no fundo, você sabe, não é. Algo morreu, ou está morrendo. E não, Deus não te deixou. Foi você que começou a apagar o fogo. Você que deixou o altar se tornar cinza. A Bíblia diz em Apocalipse 2:4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor não é cair em pecado escandaloso. É parar de se importar. É deixar de sentir. É continuar dizendo Senhor, Senhor, mas o coração já está longe. Lembra de quando você sentia aquele peso bom no peito ao ouvir a voz de Deus? Quando um louvor era suficiente para te fazer cair de joelhos? Quando o arrependimento te fazia chorar em secreto e a Bíblia parecia viva? Pois é, onde foi parar tudo isso? Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 24:12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é só o mundo lá fora, é aqui dentro, no íntimo. Você foi se esfriando e agora vive uma fé que parece casca, mas está oca por dentro. Acorda. Essa apatia não é normal. Esse silêncio de Deus que você sente, essa frieza na alma, isso é um alarme. O céu está gritando por dentro de você. Algo dentro de você está morrendo. E se você não reagir agora, vai apodrecer de vez. Talvez o seu maior erro foi achar que sempre teria tempo. Tempo para voltar, tempo para orar de novo, tempo para sentir outra vez. Mas e se esse vídeo for o último alerta? E se essa for a voz que Deus usou para te arrancar da anestesia? Volta, volta para o secreto, volta a chorar na presença, volta a tremer diante da palavra. Porque quando a alma para de sentir, o corpo ainda anda, mas o espírito já está em coma. Não há nada mais perigoso do que um coração que se acostumou a viver sem a presença de Deus. E se você continuar ignorando esse vazio, vai descobrir que o abismo não tem fundo. Mas esse vazio não surgiu do nada. Algo o alimentou, silenciosamente. Agora que você entendeu que algo está morrendo dentro de você, é hora de descobrir quem abriu a porta. E a verdade vai te chocar. Você quer saber o que causou esse vazio? Quer mesmo descobrir por que tudo dentro de você parece estar minguando, apático, morto? Então, respira fundo, porque a resposta não é fácil de ouvir, mas é a verdade nua e crua. Foi você quem abriu a porta. Não foi o diabo que invadiu a sua vida à força, não foi o mundo que entrou por acaso, foi você. Você destrancou a fechadura, você afrouxou a vigilância, você baixou a guarda, e o inferno só entrou porque você permitiu. No início, parecia algo pequeno, inofensivo, um filme que todo mundo assiste, uma música que só tem um ou outro palavrãozinho, um grupo de amigos com piadas sujas, mas que não fazem por mal.
Você começou a rir de coisas que Deus chora. Começou a achar normal o que antes te envergonhava. E essa foi a chave. O que parecia leve se transformou em laço. E você nem percebeu que o seu espírito começou a apodrecer. Tiago 4,4 diz: quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não existe meio termo, não existe só um pouco. Você não pode ter um pé na luz e outro na sombra, porque a sombra sempre vence quando a gente brinca com ela. E sabe o mais triste? Muitos pensam que estão sendo modernos, maduros, abertos, mas estão apenas sendo lentos para morrer espiritualmente. Estão trocando a presença de Deus por entretenimento barato. Estão alimentando a alma com lixo e esperando que o espírito permaneça forte. É impossível. Você não percebeu, mas cada escolha que você fez cavou um pouco mais esse buraco. Você pensa que ainda está firme, mas já não tem mais raiz. Pensa que ainda sente Deus, mas é só memória emocional. Pensa que tem controle, mas já perdeu o domínio. E isso tudo começou com uma concessão, uma brecha, uma porta. No Salmo 103, Davi declara: não porei coisa má diante dos meus olhos. Mas o que você tem posto? O que tem alimentado sua mente no secreto? O que você consome quando ninguém está olhando? É isso que molda sua alma. É isso que define se o céu te cobre ou se o inferno te observa sorrindo. E aqui vem a virada. Você não está apenas se destruindo, você está abrindo caminho para destruir os outros também. Porque quando você esfria quem está perto. Quando você cai, arrasta os fracos com você. E tudo isso começou com uma única porta que parecia insignificante. Talvez agora você esteja lembrando exatamente do momento em que a sua queda começou. Uma escolha, um clique, uma palavra não dita, um sim que deveria ter sido um não. Mas já passou, né? Já foi. Será mesmo? Porque essa porta, meu amigo, ainda está aberta. Você não vai vencer essa guerra enquanto continuar deixando o inimigo entrar pela janela. Você pode orar, jejuar, ir à igreja, mas enquanto a brecha existir, o inferno vai usar. É uma regra espiritual. E a única forma de fechar essa porta é se arrependendo com dor, com verdade, com decisão. E se você acha que ainda tem forças para lutar como antes, como se nada tivesse mudado, prepare-se para encarar a verdade. Porque o próximo passo vai revelar o motivo pelo qual, mesmo lutando, nada mais está funcionando. Você ainda está tentando orar, tentando vencer o pecado, tentando sentir algo de novo. Mas tudo parece pesado, seco, inútil. Você já percebeu? Quanto mais você luta, menos as coisas acontecem. Quanto mais força você coloca, mais parece que está dando murro em ponta de faca. E existe um motivo para isso, mas ele vai te deixar em silêncio. Você está tentando vencer batalhas espirituais, sem a unção que te sustentava. Isso soa duro, eu sei, mas o Espírito Santo não se move por emoção. Ele se move por santidade. E a verdade é que quando você permitiu a brecha, permitiu também que a unção se esvaísse. Ela não desaparece de uma vez. Ela vai se apagando aos poucos, como uma lamparina esquecida num quarto escuro. E nesse ponto da jornada, você já não percebe mais a ausência de Deus como antes. Você acha que ainda está com Ele porque tem lembranças dele, porque já foi usado, já foi cheio, já foi quebrantado. Mas isso é passado, e Deus não vive de passado. Ele é o eu sou, não o eu fui. Sansão achava a mesma coisa. Ele brincou com o que deveria ter destruído, dormiu com quem o traía, ignorou os sinais. Até que, um dia, como está escrito em Juízes 16:20, ele se levantou para lutar e não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Essa frase deveria te parar. Deveria te fazer tremer. Você pode estar de pé, mas Deus já pode ter se retirado. E você nem notou. Sabe o que é ainda mais assustador?
Muita gente só percebe que perdeu a unção quando já é tarde demais. Elas continuam pregando, cantando, liderando, gravando vídeos, orando pelos outros, mas Deus já não está ali. É performance, é hábito, é ruído espiritual. E você sente. Isso, não sente? Você tenta orar, mas é como falar com uma parede. Tenta louvar, mas não passa do teto. Tenta jejuar, mas só sente fome. Nada mais. E se isso te descreve, então você precisa parar tudo agora e refletir com seriedade. Com que forças você está tentando lutar? Porque se não é pela unção, então é só carne contra carne. E carne nunca vence o mundo espiritual. Isaías 10, 27 diz: a unção desfará o jugo. Não é esforço, não é disciplina apenas. É unção, é a presença real e ativa de Deus na tua vida. E se ela se foi, então tudo que você está tentando carregar está te esmagando. Essa é a virada. Você está tentando fazer o que fazia antes, com os métodos de antes, com as palavras de antes, mas sem a cobertura de antes. E não percebe que o fracasso não está nas lutas, mas na ausência de Deus nelas. O inferno não teme quem ora alto, treme diante de quem está cheio da unção. E se você perdeu isso, perdeu o seu maior escudo, mas não acabou. A unção pode voltar. Ela só precisa de um altar limpo e um coração quebrantado. Mas para isso, você precisa parar de fingir que ainda está tudo bem, porque não está. E quando a unção se vai, o silêncio se instala. Mas pior do que o silêncio de Deus é o nosso próprio silêncio, a omissão. Porque há momentos em que Deus te chama para falar, se posicionar, corrigir, e você escolhe o conforto. E é aí que as promessas param, e vidas ao seu redor começam a sofrer. Você acha que ficar calado é ser neutro, acha que não se envolver, não confrontar, não se posicionar, é ser sábio. Mas deixa eu te dizer uma coisa com temor. O céu não vê seu silêncio como sabedoria, ele vê como omissão. E a omissão, aos olhos de Deus, é desobediência disfarçada. Quantas vezes o Espírito Santo já te incomodou? Te fez sentir aquele peso no peito, aquela inquietação. Era ele sussurrando: fala, mas você calou. Você sentiu que deveria alertar alguém, chamar no canto, dizer a verdade. Mas o medo de desagradar foi maior. Preferiu o silêncio, confortável ao confronto necessário. E é aí que as promessas travam. Você acha que está esperando o tempo de Deus, mas o tempo não está parado. É você que está imóvel. As palavras que você deveria ter dito poderiam ter destravado caminhos. Mas você preferiu guardar para si. E agora carrega dentro do peito promessas estacionadas. Planos que Deus te revelou, mas que não avançam. E não é porque Deus desistiu, é porque você se recusou a se levantar. Sabe quem também fugiu? Jonas. O chamado estava claro. A voz de Deus foi direta, mas ele correu. E por causa da sua fuga, um navio inteiro quase afundou. Homens inocentes, gente que não tinha nada a ver com o chamado dele, sofrendo por causa da sua omissão. É pesado, né? Pois então deixa essa verdade atravessar teu peito como espada. Há pessoas ao seu redor sofrendo porque você se calou, porque você teve medo de perder a amizade, porque você achou que não era o momento, porque você disse, vou orar mais, quando Deus já tinha te mandado agir. Você pode até convencer os outros, mas não engana o céu. E sabe o que é mais sério? Seu silêncio pode estar custando não só oportunidades, mas almas. E aqui vem a virada emocional. Não é só você que está sendo afetado. Você está sendo a razão pela qual outras pessoas continuam presas. Presas em vícios, presas em decisões erradas, presas em mentiras, que talvez só você teria coragem de confrontar, mas ficou calado. E não, isso não é sobre condenar ninguém, é sobre responsabilidade. Lucas 12:48 diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você sabe, você sente, você vê, e mesmo assim opta pelo silêncio.
Então entenda isso com dor, mas com amor. Se você não se levantar agora, vai ver tudo desmoronar. Não é ameaça, é consequência. É o que acontece quando deixamos de ser boca de Deus para nos tornarmos apenas espectadores de tragédias anunciadas. Você não nasceu para se calar. Você não foi salvo para ser mudo. Você carrega palavras que podem mudar destinos, mas enquanto guardar isso dentro de você, o mundo ao seu redor vai continuar em ruínas. E o que acontece com alguém que já perdeu a unção e agora se cala diante da verdade? Ele se acostuma a viver assim. A pior forma de morrer espiritualmente não é caindo, é parando de sentir, e é disso que vamos falar agora. De um perigo sutil, mas mortal, se acostumar com a presença de Deus. No começo, tudo era diferente. Você sentia, chorava, tremeu na presença. Lembrava aquela sensação de que Deus estava ali, bem ali, só esperando você fechar os olhos e abrir a alma. Mas agora, você canta músicas profundas, como se fossem jingles. Você ouve palavras fortes e não reage mais. Você lê versículos que antes te quebravam e sente nada, nada. E essa é a parte mais assustadora. Você não caiu, você não explodiu em pecado, você simplesmente se acostumou a entrar na igreja e sair igual, se acostumou a ouvir sobre o céu enquanto vive como se não houvesse inferno, se acostumou a ouvir a palavra como quem ouve barulho. Você virou espectador da própria fé, está ali, sentado, respirando, funcionando, mas o coração já está endurecido. E talvez você diga: é só uma fase, vai passar. Mas fases espirituais não se resolvem com o tempo, se resolvem com quebrantamento. E se você não se quebranta mais, então essa fase não é só uma fase, é o começo do fim. Em Apocalipse 3:16, Jesus fala algo que ninguém quer ouvir. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele não está falando com ateus, não está falando com rebeldes, está falando com gente da igreja, com pessoas como eu e você, pessoas que não são frias o suficiente para confessar que se afastaram e nem quentes o bastante para fazer a diferença. Você está no meio, o pior lugar para estar, porque aqui o engano é confortável. Você pensa que ainda sente, porque ainda sabe falar a linguagem, mas a verdade, você perdeu a fome. A presença de Deus virou rotina, as coisas santas viraram cenário, e o que antes era altar virou hábito. Sabe quem viveu isso? Os fariseus. Sabiam a Bíblia de cor, e mesmo assim não reconheceram o Filho de Deus diante dos olhos. Jesus estava ali, com pele, com voz, com poder, e eles preferiram suas tradições, seus dogmas, seu ego. O mesmo está acontecendo com muitos hoje. Estão diante de palavras vivas, de milagres reais, de convites ao arrependimento. E nada muda, porque se acostumaram. E o costume endurece mais que o pecado. Você pode até enganar o pastor, pode até parecer bem no culto, nos stories, nos sorrisos, mas Deus vê o coração. E se Ele olhar para o seu agora, o que Ele vê? Talvez esse seja o maior perigo de todos, não perceber que está morrendo. Porque quando o coração endurece, ele ainda bate, mas já não sente. E um coração que não sente, já não ama. E quem não ama, como diz 1 João 4:8, não conhece a Deus. Então escuta, antes que seja tarde. Não se acostume, não viva de lembrança, não aceite ser morno. A presença de Deus não é comum, ela é santa, é viva, é fogo. E se você a perdeu, então só existe um caminho: rasgar o coração, chorar o que você não chorou, desfazer o que você tolerou e voltar. Porque quem se acostuma com Deus, um dia acorda sem Ele e nem percebe, mas ainda há uma chance. Se você chegou até aqui, é porque algo lá dentro ainda está gritando, algo ainda quer voltar. E no próximo momento, você vai ouvir o chamado mais urgente de todos. Deus ainda está te chamando, mas Ele não vai avisar duas vezes. Se você chegou até aqui, não foi por acaso.
Isso que você está ouvindo é o céu tentando gritar dentro de você. É Deus, mais uma vez, batendo a porta. Mas talvez dessa vez ele não bata de novo. E essa é a parte que dói dizer. Você pode estar vivendo o último aviso, a última tentativa, a última chance de se arrepender antes que tudo desmorone de vez. Você sente isso, não sente? Esse aperto, esse peso, essa sensação de urgência, como se algo estivesse prestes a acontecer e você estivesse espiritualmente despreparado. Pois, escuta, você está vulnerável, exposto, frágil e o pior de tudo, distraído. Enquanto o céu tenta te alcançar, o inferno tenta te manter ocupado, com trabalho, com redes sociais, com séries, com distrações que parecem inofensivas, mas estão te anestesiando. Você não sente mais, não reage mais, não chora mais, mas o juízo continua vindo e ele não atrasa. Deus ainda te quer. Essa é a boa notícia. Ele ainda te ama, ainda te chama, ainda tem planos com você, mas planos não sobrevivem à indiferença e amor não suporta a rejeição eterna. Ele está te dizendo agora, como disse em Jeremias 3:22, voltai, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Ainda há cura, ainda há perdão, mas precisa haver decisão, porque o tempo está se esgotando. Você pode não perceber, mas no mundo espiritual, os relógios estão correndo. E o que você adia hoje pode se tornar um lamento eterno amanhã. Você não pode mais viver como se tivesse todo o tempo do mundo, porque você não tem. E aqui está a virada final. Você ainda pensa que é o protagonista da sua própria história, mas não é. Você é um servo, chamado, separado, marcado por um Deus que não obriga, mas alerta. E Ele está dizendo, ou você volta agora, ou vai ver tudo desmoronar. Volta para o lugar secreto, volta a jejuar com arrependimento, volta a rasgar o coração, volta a ouvir a voz que você aprendeu a silenciar. Volta agora. Joga fora o que te afasta de Deus, desliga o que te distrai, rompe com o que te suga, espiritualmente. Faz como o filho pródigo, que em meio à lama caiu em si e disse, me levantarei e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. Porque o pai ainda está te esperando, mas ele não vai esperar para sempre. Essa pode ser a última vez. A última gota de misericórdia antes do cálice transbordar. A última palavra antes do silêncio eterno. A última chance antes que o céu se feche. Você ainda ouve, ainda sente, ainda tem tempo. Mas por quanto tempo mais? Agora é com você. O céu já falou. O Espírito já confrontou. A pergunta que fica é, você vai continuar calado ou vai dizer, voltei, porque se essa for a última chance, que seja também o início do seu recomeço. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de coração. Poucos têm a coragem de enfrentar verdades tão profundas e continuar até o fim. Isso mostra que você está buscando algo além do comum. Está buscando sabedoria, crescimento, transformação real à luz da fé cristã. E o céu se alegra por isso. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe o que essa mensagem falou com você. Mas se você não souber exatamente o que dizer, apenas escreva, sou grato a Deus. Assim vamos saber quem ficou conosco até o final e está firme nessa jornada de fé. Aproveite também para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aqui você vai encontrar mensagens que confrontam, edificam e te puxam de volta para mais perto de Deus. E se você deseja apoiar esse trabalho e fortalecer ainda mais essa missão, considere se tornar um membro do canal. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra a milhares de vidas. E antes de sair, respira fundo, porque deixamos aqui 2 vídeos recomendados especialmente para você. São reflexões cristãs profundas que vão te ajudar a continuar firme, mesmo em meio às batalhas mais difíceis. Assista com o coração aberto. Deus ainda tem algo para te dizer.